e tal. Basta ser atencioso? Tem que ser atencioso e consistente. E consistência é resolver o problema do cliente. Mas quem é a ponta de lança? A área de vendas, que teoricamente tem que ser consistente, porque ela é a ponta de lança, mas a empresa como um todo tem que estar atrelado a ela. Vocês viram agora há pouquinho lá, não é isso? Se você for atencioso e consistente, você inicia um relacionamento. Vê lá, vocês estão pensando no relacionamento. Por exemplo, olha essa moça bonita. Olha ali para trás, olha. Loura. Olha lá, tá vendo? É, olha lá, tá vendo? Há quanto tempo você vai na mesma cabeleireira? Pensou. Por que será que ela vai sempre à mesma cabeleireira? Se do lado da onde ela trabalha tem uma cabeleireira. Não, espera um pouquinho. Vou segurar. Mas por que ela vai à mesma cabeleireira? É uma porção de coisas entre o atendimento e o consistente. Ela ganhou, acabou de ganhar, que foi sorteado, vocês não sabem lá. Aqui, sorteou uma viagem para Fortaleza. Ela ganhou uma viagem para Fortaleza, passar uma semana lá, né? Aí ela tá lá, vai na praia com burro, não sei o que e tal. Quando ela volta, o gerente do hotel diz assim: hoje nós vamos ter uma festa. Meu Deus, e eu com esse cabelo, em quem que ela lembra? Na Mariazinha, que trata do cabelo dela. Mas ela não pode, mas lembrou em quem? Na Mariazinha. Concordam com isso? Isso é que a gente chama de relacionamento. É aqui que a gente começa a perenizar os nossos clientes. E eu estou brincando com ela, mas eu estou vendo uma porção de gente aqui que também corta cabelo, menos ele ali que passa a máquina. Ele comprou aquelas máquinas 5 e 6, você lembra que corta? Você lembra? Mas os mais velhos não, vamos no barbeiro, não vamos no mesmo. Outro dia eu falei isso no Rio de Janeiro. Eu falei assim: olha, nós vamos no barbeiro. Isso. Vai no barbeiro cortar cabelo? Barbeiro se faz barba. Falei: não, lá em São Paulo cabeleireiro é outra coisa. Mas isso vale para mecânico de automóvel. Nós levamos há quanto tempo no mesmo mecânico? E tem mais. Se a vizinha dela ali do lado for na mesma cabeleireira que ela, pode ser que não dê certo. Pode ou não pode? Pode. Porque esse atencioso e consistente, como é seu nome mesmo? Gisele. O atencioso e consistente para Gisele pode não ser o atencioso e consistente para Vitória. Certo, gente? Para que seja atencioso e consistente, a gente precisa ter chá. Vocês tomaram chá lá embaixo? Alguém já conhece o chá? O chá é o que a gente chama. Quando tem algumas empresas hoje que fazem esses headhunter, caçador de talentos, etc., eles caçam os talentos exatamente por isso. O primeiro deles é conhecimento. Ter conhecimento. Depois ter habilidades e ter atitude. O vendedor tem que ter conhecimento? Tem. Tem que ter habilidades? Tem. E tem que ter atitude? Quantas
vai receber para um sim. Conhecimento, saber. Habilidades, saber fazer. Atitude, quero fazer. De vez em quando vocês colocam umas tabelas lá, vendedor, etc. Diz assim, olha, vocês podem dar 10% de desconto. Né? Até 10% tudo bem. Como é que eu vejo? Não, estou chutando. Eu desconheço esse negócio, pelo amor de Deus. Né? Mas o que o vendedor faz? Como é que ele vem? Ele já chega lá para o cliente e fala assim, olha, nós estamos com o preço daqui, o preço está bom, mas eu te dou 10% de desconto. Não é assim que ele faz? Já matou. Ele nem sabe, mas ele entra com os 10% de desconto. Aí, se você dá 10% de desconto, qual vai ser a próxima negociação do comprador? Acabou, ele não tem margem. Conhecimento técnico. Opa, calma, é só o rosto. Mas depois vai aparecer umas coisas de você, umas coisas diferentes. Precisa ter conhecimento técnico específico da coisa? Precisa conhecer negócio da empresa, o mercado, os concorrentes? Precisa. Produtos e serviços? Precisa. Políticas da empresa? E precisa conhecer o cliente. Tá certo? Habilidade de negociar. O que é negociar? É uma troca. Tenho absoluta certeza, vou falar pelos rapazes daqui, que vocês, quando foram crianças, vocês trocaram figurinhas. Né? E como? Como é que a gente trocava figurinha? Por exemplo, eu tinha uma carimbada, daquelas difíceis, né? E tirei outra carimbada. Chegava você? Tem duas carimbadas. Meu álbum já tem uma. O que eu ia fazer com a outra? Negociar. Negociar por quê? As outras que eu não tinha, ia trocar por uma só? Não, por uma porção, porque aquela era difícil. A segunda carimbada era importante para mim? Não, porque eu já tinha, não valia nada. Mas as outras que os outros tinham eram importantes. Então o que eu estava trocando ou estava negociando? O que não era importante para mim. O que não é importante para vocês? Na empresa de vocês. Esses esquadrias. Vocês não têm isso? Vocês não produzem isso? Se você produzir, não vende, você tem no estoque. Concordam com isso? O que é importante para vocês? Que vocês tenham dinheiro, retorno para isso aí, não é assim? Então você vai trocar a esquadria por dinheiro. Agora, o cliente tem o dinheiro, mas ele precisa da esquadria. O dinheiro para ele, não adianta ele ficar armazenando, relacionar-se, comunicar-se, tomar uma decisão mesmo sobre pressão. Hoje em dia, a gente toma as decisões muito fortemente ligadas à pressão. E administrar conflitos. A gente já falou de algumas brigas que tem aí entre clientes e fornecedores. Atitude. O vendedor tem que ter autoestima. Tem que ter empatia, se colocar no lugar do cliente, para olhar para onde o cliente está olhando. Tem que ter ética, que é um valor. Transparência, solidez de propósitos, iniciativa e proatividade, equilíbrio emocional e bom humor. Passou a época do vendedor que chegava lá e falava assim, sabe aquela da loira?